Acabei de chegar em casa e já fui surpreendido que o Vasco contratou o Vasco. Meu primeiro ponto sobre isso é como é que eu vou xingar esse cara. Porque eu já tô querendo xingar o Vasco, mas não o Vasco, não o treinador Vasco. Eu já tô querendo xingar o Vasco por ter contratado o Vasco. Só que quando eu tiver que xingar o Vasco, o treinador Vasco, como é que eu vou fazer sem xingar o Vasco, o clube do Vasco? Se bem que o clube do Vasco merece muito mais ser xingado no momento por ter contratado o Vasco do que o Vasco merece ser xingado pelo trabalho que ele for fazer no Vasco, dependendo se for ruim. Mas dito isso, acho que os dois merecem ser xingados caso dê algum problema. Então, nada mais, nada menos merecido do que um vai tomar no cu Vasco caso o Vasco não dê certo, porque tudo indica que não vai. Mas vamos lá, pontos por pontos. Primeiramente, eu vou fazer uma análise aqui como um torcedor, analisando a notícia, vendo os clubes que ele jogou, sem fazer uma análise mais tática e uma análise sobre o estilo de jogo dele, sobre se é uma boa contratação ou não, se é promissor ou não, porque eu já peguei os dados dele, já peguei como é que as equipes dele jogam, já imaginei como é que o Vasco vai jogar com ele. E aí eu vou dar uma opinião mais concreta. Só que no momento é impossível você não ter a seguinte opinião. O Vasco tá simplesmente maluco e pagando para vir. Pagando para vir. Porque é muito bom se a gente conseguir um Abel Ferreira novo, se a gente conseguir um Jorge Jesus novo, se a gente conseguir um Léo Jardim novo. Só que o Abel Ferreira no PAOK era excelente. Ganhava lá sempre, fazia história. O Jorge Jesus fazia história em Portugal, era um treinador histórico lá. E o Leonardo Jardim eu não preciso nem falar, a carreira também fala. Agora, todos eles tiveram um começo. E a gente pode ter pegado sim um começo do Vasco. Só que é bom a gente lembrar, o Vasco está na zona de rebaixamento. E nós não temos um craque que carregue o time. Porque como eu já falei, pelo menos 24 e 23, temos um Verratti carregando, fazendo gol todo jogo. Pô, o Vasco podia estar na merda e ele ia lá decidir. Depois de 25 já tínhamos para dividir com o Ryan, ele podia dividir com o Coutinho. E teve essa sincronia de gente para decidir. O Vasco hoje não tem ninguém. A gente tem um grande nome que eu vejo que é o Thiago Mendes, que realmente é muito bom, só que é um volante. Já é mais de idade, não vai defender e atacar da mesma forma, não vai fazer gol todo jogo. Pode ter jogos que ele vai decidir fazendo gol e assistência? Pode. Mas a gente não pode esperar que ele vai fazer isso todo jogo, porque aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Coutinho. A gente vai querer que o jogador seja nosso herói e não é. Nós precisamos de 11 heróis, precisamos de 11 jogadores, e não é o caso. Enfim, eu acho que o Vasco está pagando para ver e está fazendo uma atitude completamente errada. Nesse momento, é assim, demitiu o Renato? Ok, então você já errou duas vezes. A primeira, por deixar o Diniz até não dar mais. Ou seja, perdeu 4 jogos do Campeonato Brasileiro, porque o aproveitamento do Renato é de nono lugar. O do Diniz é de último. A gente fez 1 ponto em 4 jogos. E foi jogos acessíveis. Chapecoense em casa, Bahia em casa, Santos, Mirassol. Todos esses jogos o Vasco fez 1 ponto. E isso vai ser cobrado, está sendo cobrado. Além disso, perdendo as principais contratações. E caso o Lamarca não venha, caso não tenha dinheiro, pelo visto tudo indica que não vamos ter grandes contratações. Já vou falar sobre as negociações do Vasco, mas isso deixa para outros vídeos. Então, partindo desse ponto, eu já não acho que o Vasco está fazendo correto. Porque o Renato, quer vocês queiram, quer não, pontua. Ele não vai ser o melhor treinador, mas vai pontuar. Eu achava impossível, acho que com o Renato. Hoje já é mais difícil. Se esse treinador der errado, nós tivemos recentemente treinadores promissores também de Portugal. Álvaro Pacheco, Sapinto. O Vasco, nesse momento, não sobreviveria nenhum dos dois. Não sobreviveria. Seria rebaixamento na certa. Então, se der errado, vai dar muito errado. Se der certo, meus parabéns à diretoria, porque é assim que funciona o futebol. Vocês podem contratar um jogador reserva do Chipre. Se ele for artilheiro aqui, a gente vai te dar os parabéns. Na hora da contratação, vamos criticar. E por que vai criticar? Porque se você contrata o artilheiro do Chipre, tendo um Verratti no auge, a torcida não vai falar tanto. Porque você tem um Verratti no auge, você está bem nessa posição. Se você estivesse bem na tabela, talvez não criticaria tanto. Mas esperou chegar na zona, deu uma janela inteira pro Diniz, depois dele ter uma vitória em 9 jogos, junto com 8 derrotas. Perdemos essa janela inteira, gastando mais de 100 milhões em contratações. Aí trouxe o Renato e demite o Renato, sendo que você podia, se queria demitir o Renato, demitia contratando o Vasco para ter o tempo da Copa para treinar. Porque não perdemos também essa pausa para a Copa. Para 20 dias para demitir ele, também é um absurdo. Mas enfim, vamos falar sobre o Vasco Matos, então, de uma forma mais tática, de uma forma mais analítica. Primeiro é bom lembrar que ele atuava como um treinador meio que adjunto de Felipe Coelho, no Leixões e no Vila Franquense. E é assim que o Felipe Coelho saiu, foi para o exterior, ele assumiu o Vila Franquense. E é aí que a gente tira algumas conclusões. Por quê? Porque a gente tem que pensar os treinadores que ele foi adjunto para pensar a forma dele jogar. Eu pesquisei um pouco sobre esse Felipe Coelho, que ele está no Cracóia hoje, lá da Romênia, e apesar de ser um time da Romênia, eu pude ver que ele está sendo histórico lá. Depois de 35 anos, esse Felipe Coelho fez esse time romeno ganhar o campeonato, que eles não da Liga Romena, inclusive ganharam com dobradinha, ganhando a taça também no mesmo ano, 35 anos sem ganhar. Ou seja, se fosse para contratar um treinador desconhecido, por mim iria nele. Enfim,
tá fazendo um excelente trabalho lá. Então, à primeira vista, o primeiro treinador que eu vejo que ele foi adjunto, eu vejo que é uma boa opção. Depois o Vasco, ele foi pro Alverca, um clube vizinho também da mesma liga, que eles estavam na terceira divisão de Portugal. A primeira eu acho questionável. A terceira, meu Deus do céu. Só que, nessa terceira divisão de Portugal, na Taça de Portugal, eles eliminaram o Sporting nas eliminatórias, sendo apenas a segunda vez na história que o Sporting é eliminado por um time de terceira divisão. E isso aconteceu com 2-0 sólido. E esse 0 é um dos pontos que eu quero falar sobre o Vasco Matos. Em 2020 a 2023, nosso grande Vasco foi treinador adjunto novamente. Ele foi de 20 a 23 treinador adjunto do Felipe Martins do Casa Pia. E no Casa Pia, esse Felipe Martins também vi que era um bom treinador. Um treinador que foi bem promissor neste clube, né? Na primeira temporada dele, ele ficou em nono na segunda liga, fez um campeonato mais consistente. E logo depois ele fez uma subida histórica para a primeira divisão. E na primeira divisão ele ganhou alguns prêmios, ele ganhou o treinador do ano da Liga de Portugal, ele ganhou alguns melhores treinadores do mês também. Só que depois da segunda metade da liga, o Casa Pia teve alguns problemas, ele teve vários jogos sem vencer, tomou um 4-0 do Estoril e ele mesmo pediu demissão do cargo. Só que é bom a gente analisar esses treinadores que o Vasco foi adjunto, porque ele aprendeu mesmo com eles. Querendo ou não, ele vai ter um pouco desses treinadores. E então eu vi a forma do Felipe Martins jogar. O Felipe Martins jogava normalmente com 3 centrais. Podemos pensar aqui rápido, Cuesta, Robert Renan e Saldívia. Alas mais recuados, então um Cuiabano e um PH mais recuados, nós teríamos, um Pumita talvez, e meios muito próximos da zaga. O que podemos ter um Calma Barros mais próximo da zaga, podemos jogar com 3 volantes, por exemplo, com Deossa, que está quase certo pelo visto, e Thiago Mendes. Vou fazer um vídeo sobre Deossa, tá? Já fica aqui esperando. Deossa e Thiago Mendes revezando sobre quem sobe mais, porque são jogadores com essa qualidade, só que é foda a gente analisar isso, porque o time não joga com linhas altas, é um time recuado. Obviamente ele pegou o Casa Pia, você tem que ser mais recuado quando o time é mais fraco. Só que quem montou esse time foi o Fernando Diniz, o treinador que eu conheci na minha vida com a linha mais alta que eu conheci. Foi um time feito para jogar para frente. Um Cuesta fazendo linha baixa, um Robert Renan fazendo linha baixa, um Saldívia fazendo linha baixa. O próprio Cuiabano pode partir um contra-ataque, porque times assim jogam em contra-ataque. O Thiago Mendes jogando linha baixa, não sei se é uma boa. Mas enfim, as defesas pelo menos são compactas. Confiável nisso. O Vasco falha muito na defesa, então pode ser uma coisa a melhorar. Só que nossas peças não foram feitas para isso. Não foram. A forma de atacar do Felipe Martins, gente, é muito importante você falar sobre o treinador que ele teve como alto, porque do 2020 a 23 foi recente. Querendo ou não, como ele virou treinador logo depois, ele pegou muito provavelmente desse trabalho do Felipe Martins. Pelo que eu pude analisar, ele pegou muito mesmo. A forma de jogar dos dois são bem parecidas. E uma coisa que eu analisei que pode ser boa para o nosso ataque é que ele gostava de jogar com um volante mais recuado e outros para fazer mais a saída. Então um Calma Barros mais recuado abriria espaço para o Thiago Mendes e para o Deossa. Além disso, ele não era um time de tanta posse de bola, como o time do Vasco, na teoria, foi montado para ser. Na teoria. Porque eu não vejo essa qualidade toda para toque de bola, não. Se tivesse um Coutinho aqui, pelo menos, tudo bem. E ele aproveita muito os espaços com os extremos. Então nós que temos extremos rápidos, na teoria também, que temos o Andrés Gomes, o Nestoso era para ser, o Brenner era para ser rápido, o centroavante, mas era para ser um centroavante de mobilidade. Enfim, era para ser esse aproveitamento de espaço. Eu vejo que o Andrés Gomes pode se enquadrar muito bem nisso. E o trio de ataque dele era responsável pela maior parte dos gols da equipe, pela jogada individual. O drible era muito importante para ele. O Vasco, na teoria, também foi montado para isso. Só que a teoria e a prática são coisas distintas. Acredito que com ele, Nestrosa vai ter mais chances. Ou o Vasco vai ao mercado e busca outro ponto. Já o nosso querido Nuno Moreira, eu já não vejo muita utilidade para ele nessa forma de jogar. Não tem muita velocidade, é um jogador mais técnico, um jogador bem mais parado. Não defende bem. Então eu já não vejo tanta utilidade pro Nuno dessa forma. Menos que o Nuno vai jogar como falso 9. Até porque eu acho o Nuno mais matador do que Spinelli e Brenner. Se ele conseguir de alguma forma dessa jogar, eu colocaria ele como lá. Fora isso, como extremo, eu acho que o Nuno só vai jogar se os outros estiverem muito mal ou entrando no segundo tempo. E agora, finalmente, depois de todo aprendizado, vamos na nossa jornada no nosso grande futuro treinador, pelo visto. Né, que fez a sua jornada de aprendizado, fez a sua jornada do Pikachu e finalmente aprendeu, né, em Portugal e virou treinador. E como é que foi? Aí ele foi, né, no Santa Clara, que nós já sabemos, e no Santa Clara, na segunda divisão, fez história. Fez 73 pontos e classificou, ficou em primeiro na segunda liga, né? Foi para
para a primeira divisão, que para eles foi um grande feito. Com a maior quantidade de pontos da história do Santa Clara, ficou com 73 pontos. Só que o mais importante foi que ele tomou apenas 19 gols em 34 partidas. Foi a melhor defesa entre as top 10 ligas europeias. Então a gente dá para ver que ele realmente tem um foco muito grande defensivo. Então a gente vem ao ponto que o Vasco precisa melhorar defensivamente, só que também não faz milagre. Então, pelo menos devemos contratar zagueiros. Um zagueiro, pelo menos xerife, eu acho que faria uma diferença absurda. Tô falando daquela contratação como Robert Renan, uma promessa, tô falando daquele xerife mesmo, que talvez você pague um salário alto, mas não pague tanto valor nele. Também é bom dizer que ele terminou o campeonato sem derrotas fora de casa. Isso é um absurdo, isso é uma coisa bem difícil. Mesmo na Série B, a gente sabe que também não é tão fácil. Todos os times querem subir. Terminar um campeonato inteiro sem derrotas fora de casa, tomando apenas 19 gols em 34 jogos, não tem como falar que não é um técnico promissor. E eu sou contra aquela coisa de que futebol bem jogado é o futebol que tem toquinho aqui, toquinho ali, é bonito. Futebol nunca nasceu para ser bonito. O futebol nasceu para ser eficiente. Se ele for eficiente no Vasco da mesma forma que foi no Santa Clara, a gente está muito bem. Se não for, pode ter sido o maior erro que o Pedrinho cometeu na gestão dele. Na Série A, ele também conseguiu alguns bons, na Série A de Portugal, né? Ele também conseguiu alguns bons recordes, né? Na 21ª rodada, ele conseguiu recorde de vitórias na história do Santa Clara na Série A, que eram 13 vitórias. Só que a grande questão é que ainda faltavam 13 rodadas. Então ele passou muito esse recorte. E aí a gente volta para a forma dele jogar, que sim, ele pegou muito dos outros treinadores, como eu havia dito, e costuma jogar com 3 zagueiros. O 3-4-3 é o que ele mais joga. Então a gente pode talvez ter o trio, um grande trio, Cuesta, Robert Renan e Saldívia. Só que dele é efetivo. Até mesmo na Primeira Liga ele manteve bom aproveitamento de gols sofridos, né? Tem que pensar que o Santa Clara não é um time top de Portugal, não deve ser tipo top 10 de Portugal. Tudo bem que Portugal só tem 3 equipes, 3,5, né? Que tem o Braga. Mas foi bem lá nisso também. E ele, apesar disso, ele também gosta da pressão pós-perda. Isso eu vejo que o Vasco pode fazer bem com seus atacantes. Porém, ele primeiro defende para depois atacar melhor. Então você primeiro garante o 0-0 para pensar no 1-0. Esse é o pensamento dele. Ele costuma jogar com 2 volantes fortes na frente da zaga, protegendo a zaga, com um mais à frente. E como eu falei, eu acredito que jogaremos com 3 volantes, com Deossa e Calma Barros alguma hora, Thiago Mendes e Calma Barros outra hora. Acredito que o Deossa vai revezar mais com o Calma Barros, porque o Thiago Mendes já não tem esse físico, já não tem esse ímpeto todo. Caso não façamos mais contratações, acredito que poderemos ter novamente Hugo Moura nesse time, caso o Hugo Moura não vá para o futebol japonês, como disse o Lineker que vai. Que pode ir, né? Que tudo indica que vá. Mas eu acredito que o Vasco deve jogar nessas funções. Além disso, ele aponta também, como eu já disse, de outros treinadores, o ataque em velocidade. Ele gosta que os extremos dele fiquem o mais tempo possível com a bola, até para evitar uma bola longa descompacta. Então, o Andrés Gomes, acredito que vai gostar muito desse treinador, porque ele vai ser a principal válvula de escape do Vasco, vai ser o Andrés Gomes com esse treinador. Primeiro defender, depois atacar espaços com nossos extremos em velocidade, pegando as equipes desprevenidas. Quem mais faz isso no Vasco é o Andrés Gomes. Quem mais gosta de manter a bola no pé do Vasco é o Andrés Gomes. Quem mais gosta de fazer dribles e partir por espaço, igual louco, desvarado, gosta de ir para frente até não ter mais campo, é o Andrés Gomes. E são esses extremos que o Vasco gosta de jogar. Sim, não vai ter essa coisa de Léo Jardim com a posse de bola, não. Você atrai o time adversário para roubar a bola dele e pegar em contra-ataque, como se fosse uma armadilha. Nossa armadilha principal, eu acredito que vai ser com o Andrés Gomes. O nosso trio de ataque vai ter que fazer gols nesse estilo de jogo. Então é muito bom que a gente tenha um centroavante móvel que faça gols. Vamos precisar que o Brenner acorde caso o Vasco não faça contratações. Eu acredito que o Brenner vai ser muito importante nesse tipo de esquema caso jogue. O Spinelli talvez, porque ele, apesar dele ser truco-tu, ele é um cara não tão lento. Então acredito que ele pode acompanhar assim no contra-ataque para ter uma bola lá do Andrés Gomes e talvez do Nestrosa, enfim, de quem for de extremo, mas principalmente do Andrés Gomes. Mas precisaremos de um ataque que faz gol, porque o trio de ataque é o que mais faz gol. Com o Renato a gente tinha uma variedade, no jogo fazia Tietê gol, o Thiago Mendes fazia gol, o Cuiabano fazia gol, os nossos centroavantes até não faziam tanto, o Andrés Gomes fazia gol. Tinha essa variedade. Nesse tipo de jogo, o ataque vai ter que ser mortal, porque talvez a gente tenha 1, 2 chances por jogo e vai ter que matar nesse momento. Talvez seja dessa forma, porque é assim que ele gosta de jogar. Além disso, um ponto mais importante, que eu acho muito importante, e o Vasco não tem levado tanto em consideração, é que ele gosta muito de treinar bolas paradas. Então, o escanteio, as faltas, essas situações vão ser muito treinadas. Por quê? Porque isso ganha jogo, gente. Se você treinar bem falta, você ganha jogo. Aquele 1-0 maroto, aquele escanteio que você ganha jogo, falta deveria ser muito melhor cobrada, ainda mais para times que não tem tanta variedade técnica, porque não tem como ter. Porque você não tem elenco para isso. Então, uma
falta aqui, você tá jogando, por exemplo, com um time muito mais forte, se você faz uma falta e faz o gol, você tem isso a chance de vitória. É uma chance, uma oportunidade que você vai pegar a defesa adversária com o seu ataque em quase igualdade numérica, dependendo da falta, o escanteio. É uma situação que você consegue colocar uma bola na área adversária, você consegue fazer um chute direto ao gol, enfim. É muito importante que você treine as bolas paradas. Mas enfim, é isso que eu tenho para trazer hoje sobre o Vasco Matos. Vou trazer mais vídeos desse formato também. Me fala se vocês gostaram. Já deixa o like e se inscrevam no canal, rapaziada. Eu preciso muito de vocês para isso.